Meus irmãos, abram suas Bíblias no texto de 1 Timóteo, capítulo 1. E eu farei a leitura a partir do versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Hoje a nossa exposição será até o versículo 14, mas devido ao contexto, a essa unidade textual aqui, até o versículo 17, nós faremos a leitura até este último versículo. Então, diz assim a palavra do nosso Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque podemos neste momento abrir a Tua palavra e através da exposição e da meditação considerar aquilo que o Senhor tem como mensagem para nós nessa noite. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, e que a começar por mim todos sejamos revestidos e enchidos com o Teu Santo Espírito à medida que a Tua palavra é exposta. E que dessa maneira nossos olhos sejam abertos para vermos o que o Senhor tem a nos mostrar. Que os nossos ouvidos sejam preparados para ouvirmos a Sua voz e que nosso coração encontre terreno fértil para que sejamos frutíferos e operosos praticantes da Tua palavra. Sê conosco neste momento e que tudo que seja dito, tudo que seja ouvido, meditado e também praticado, redunde em glória ao Teu santo nome. É o que nós rogamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no final do ano nós tivemos a oportunidade de começarmos uma série de exposições nas cartas pastorais. E por um tempo, outras mensagens, pelas circunstâncias, pelo momento, entraram no decorrer dessa sequência. Mas hoje nós estamos retomando aquilo que começamos a tratar sobre essa carta de 1 Timóteo, sobre as epístolas pastorais de um modo geral, em que titulamos por como a igreja deve ser. E neste ano, quando nos preparamos para a organização da nossa congregação em igreja, se Deus quiser, no próximo mês de setembro, é oportuno que consideremos como a igreja deve ser, como a igreja que Deus quer que sejamos. E essa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo tem como tema, como versículos-chave, o que está registrado em 1 Timóteo 3,15, quando o apóstolo Paulo diz ao seu filho amado na fé, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Podemos aprender então sobre como a igreja deve ser. Qual é a igreja que Deus requer que sejamos? E começamos a fazer isso com a primeira mensagem que tratou sobre a saudação à igreja de Deus, que é esta carta que o apóstolo Paulo, seu remetente,
escolhido, chamado e enviado pelo Senhor como apóstolo aos gentios, por mandato de Deus, como ele diz, e ele se refere a este mandato como sendo da parte de nosso Salvador e Jesus, que é a nossa esperança. Essa carta, mais do que ser de um homem sábio, culto, experiente, é da parte do nosso Deus, por mandato dele, usando a instrumentalidade do apóstolo Paulo, para nós, Igreja do Senhor, no nosso tempo e no local onde nós estamos. O destinatário dessa carta era um jovem pastor, como eu já falei, parece que eu não canso de dizer isso, de belo nome, chamado Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, e ele tinha como a identificação, como vínculo com o apóstolo Paulo, mais do que alguém querido, era alguém que compartilhava da mesma fé. E essa carta é destinada a todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, que compartilham da mesma fé e que são parte do corpo de Cristo. E o desejo do apóstolo Paulo para instruir Timóteo sobre como a igreja deve ser, esse desejo foi demonstrado nos primeiros versículos nessa saudação, que é de graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Era disso que o apóstolo Paulo se referia, que Timóteo precisava para pastorear aquela igreja. É disso que eu preciso, da graça, misericórdia, da paz, da parte de Deus para pastorear essa igreja, e é o que os irmãos também precisam para serem a igreja que Deus requer que sejamos. Em seguida, na segunda mensagem, tratamos sobre aquilo que é o de mais importante ser preservado no contexto da igreja. Muitas coisas presentes no âmbito eclesiástico são importantes, mas há algo que deve ter a prioridade. E para o apóstolo Paulo é a verdadeira doutrina. E nesse sentido nós fomos lembrados que a igreja sempre estará sujeita ao risco de falsos ensinos, de outras doutrinas, daquela tentativa, muitas vezes até mesmo inconsciente, de se procurar moldar a igreja de acordo com a minha própria vontade. É aquilo que eu prefiro que deve acontecer na igreja. É aquilo que eu acho melhor, não necessariamente aquilo que Deus diz que deve ser, e devemos atentar para isso. E quando há um falso ensino, uma falsa doutrina, é necessário que seja confrontado com firmeza. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de admoestações, de acordo com as Escrituras, falar a verdade em amor, confrontando o erro, para que o amor e o serviço a Deus seja estimulado e desenvolvido. O amor de Deus, o amor a Deus e ao próximo seja alimentado também. E a terceira mensagem, nós tratamos sobre a utilidade e o propósito da lei, porque enquanto muitos se utilizavam da lei de uma forma leviana e incorreta, de um modo ilegítimo, como expressou o apóstolo Paulo nos ensina que o problema são aqueles que utilizam a lei de um modo ilegítimo. Não há nenhum problema com a lei. A lei é boa, como ele diz. Ela é útil e desejável. E nós questionamos sobre o quanto a palavra de Deus nos tem sido útil e desejável, e temos sido interessados e dedicados em aprender mais sobre a palavra de Deus. Vimos que a lei é para pecadores de todo tipo, a começar por mim e por você, e também para o pior dos pecadores, como o próprio apóstolo Paulo julgou a si mesmo. Através da lei, nosso pecado é refreado. E também somos ensinados a viver de um modo digno do Evangelho e para a glória de Deus. E também vimos que dentro do propósito e da utilidade da lei, é o fato da lei manifestar o Evangelho da glória do Senhor. Em outras palavras, a lei conduz pecadores a Cristo. Pare para pensar um momento sobre este versículo, que é o versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado.
Quando o apóstolo Paulo, então, ele, nesse versículo 11, considera o evangelho do qual ele foi encarregado, ele pondera enquanto ele instrui Timóteo sobre aquilo que deve ser priorizado, sobre o propósito e utilidade da lei, ele não se aguenta e transborda em gratidão ao Senhor, e ele faz aquilo que é o testemunho da salvação concedida a um vil pecador, como foi o apóstolo Paulo antes da sua conversão. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, veja como eu fui conduzido a Cristo mediante o Evangelho, mediante o encontro com o Senhor Jesus na estrada para Damasco. Nesse testemunho, que é o tema dessa mensagem, o testemunho do apóstolo Paulo, dos versículos 12 ao 14, nós vemos poucas palavras e o que poderia ser dito de um homem como foi o apóstolo Paulo, sobre a sua conversão, sobre todo o seu trabalho, sobre toda a obra que ele realizou, mas esse testemunho ele nos diz poucas palavras, mas que nos dizem muito. Testemunhos são muitas vezes assim, quando alguém expressa sua gratidão pela salvação em poucas palavras, mas aquilo é suficiente para demonstrar como fez diferença na vida daquela pessoa conhecer a Cristo através do Evangelho. Isso é verdadeiro no caso do apóstolo Paulo. E também foi verdadeiro na vida de muitos irmãos nossos do passado e continua sendo verdadeiro na minha e na sua vida, sobre o que Cristo fez por nós e como nós somos gratos. Como o apóstolo Paulo começa a transbordar de gratidão neste versículo 12. Um exemplo conhecido na história e estimulados pelo que foi cantado pelo coral, e agradecemos porque prontamente atenderam ao pedido de cantar este hino antes da mensagem, nos preparando assim para considerarmos aqui este exemplo. Este hino que foi composto no século XVIII por um homem chamado John Newton, que em um certo momento da sua vida, mesmo tendo influência até os 6 anos de idade da sua mãe no Evangelho, mas após perdê-la, ele viveu uma vida dissoluta e chegou a um momento da vida em que ele estava à frente de uma embarcação, de um navio que traficava escravos. Naquele momento da história em que era muito lucrativo o comércio de escravos. E aquele homem compôs esse hino chamado Amazing Grace, que é muitas vezes conhecido, até mesmo em inglês nós identificamos rapidamente este hino, que é traduzido para nós por Maravilhosa Graça, e o coral cantou uma das versões, das inúmeras versões que existem deste hino. E John Newton, depois que foi convertido, ele expressou: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, agora eu fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. John Newton expressou, em poucas palavras também, como a graça de Deus foi operosa na sua vida. E o apóstolo Paulo testemunha aqui, como em outras ocasiões vemos a expressão da sua gratidão por tão grande salvação, e neste testemunho, menor do que um hino, podemos ver muito sobre aquilo que estava transbordando do seu coração grato para com Deus. Em primeiro lugar, no versículo 12, nós lemos: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O apóstolo Paulo, nesse testemunho de gratidão a Deus pelo que Deus fez por ele, ele testemunha como ele é grato por tudo aquilo que ele recebeu de Deus. Está implícito aqui, será explícito depois, que de um modo imerecido. E ele agradece aquele que
é o Senhor Jesus de 3 maneiras, ou por 3 coisas que ele recebeu da parte de Deus. Aquele que me fortaleceu, que me considerou fiel e designou-me para o ministério. Esta é a maneira que o apóstolo Paulo expressa sua gratidão. Quando o apóstolo Paulo diz aquele que me fortaleceu, tem o sentido de ser capacitado por Deus, de ser dotado com poder e qualificado para uma missão que ele se referiu há pouco no versículo 11, como encarregado de anunciar o evangelho da glória do Deus bendito. Quando ele diz aquele que me considerou fiel, e poderíamos pensar aqui, até exemplificar com outros textos, como o apóstolo Paulo era diligente. Ele era o mais perfeito cumpridor da lei da época. Ele era irrepreensível. Isso da perspectiva humana. Mas essa expressão que ele usa aqui, que o Senhor o considerou fiel, não era por algo meritório. É o sentido de que Deus o considerou digno de confiança e o encarregou do Evangelho. Em outras palavras, como pode Deus confiar algo tão glorioso e precioso como o Evangelho a alguém como o apóstolo Paulo? Talvez uma expressão mais comum nossa aqui seria: como pode? Como Deus pode ter feito isso? Ter me considerado de confiança depois de tudo que eu fiz, e veremos na sequência. E em terceiro lugar aqui, o apóstolo Paulo é grato para com aquele que o designou para o ministério. E ministério aqui é diaconia. Então, antes mesmo de ser apóstolo, Deus o escolheu para ser seu servo. Ele foi feito filho de Deus. Em poucas palavras aqui, como a gente compreende o sentimento de gratidão do apóstolo Paulo? Ele entendia ser surpreendente, assombroso e quase inconcebível, depois de falar que ele foi encarregado para o evangelho da glória do Deus bendito, que Deus o tivesse considerado dessa maneira, que o tivesse capacitado, considerado digno de confiança e tê-lo feito seu servo, porque não era isso que ele merecia. Justamente ele, que era não somente um inimigo por natureza, mas um inimigo e hostilizador do Senhor Jesus, como era ele. Um inimigo de Deus que odiava a Cristo, que odiava os crentes, odiava a igreja estabelecida pelo Senhor Jesus, e no seu ímpeto de perseguir a igreja, ele era feroz. E como pode Deus tê-lo adotado como filho? Como pode justamente ele, um inimigo declarado, ter sido feito um servo do Deus vivo? Mas por que o apóstolo Paulo está transbordante de gratidão? Não está declarado e explícito aqui. O que o deixa tão surpreso e admirado, e talvez para muitos que já conhecem um pouco da história da vida do apóstolo Paulo, já possam começar a entender esse senso de gratidão dele. Por que o apóstolo Paulo está surpreso, admirado, chocado, até mesmo com o fato de ele ter sido fortalecido, considerado digno e também designado para o ministério? Nós vemos a partir do versículo 13, que diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Em primeiro lugar, no versículo 12, nós vemos a gratidão transbordante do apóstolo Paulo. Aqui nós vemos a misericórdia divina transbordante sobre a vida do apóstolo Paulo.
Então Paulo testemunha a respeito dessa misericórdia para com ele, que como ele mesmo declarou, ele era o pior dos pecadores, isso no versículo 15, que veremos numa próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Em poucas palavras aqui neste versículo 13, ele relembra, talvez aquela expressão mais recente, que não havia na época do apóstolo Paulo, de passar um filme na cabeça dele, esteja aqui no versículo 13. Antes ele era alguém blasfemo, alguém que ridicularizava a Cristo e forçava os crentes a blasfemarem também. Ele não se contentava em ser blasfemo, ele fazia os outros, à força e por violência, blasfemarem contra Cristo. Isto nos é contado por Lucas em Atos, capítulo 26. E a partir do versículo 9 nós lemos, na verdade, um outro momento de testemunho do apóstolo Paulo aqui. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele entendia que estava fazendo o que era certo. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. O apóstolo Paulo, antes de ser convertido, estava perto de Estevão quando foi assassinado. E estava totalmente disposto a ajudar aqueles que pegavam as pedras maiores, segurando as vestes, para que pudessem matar Estevão. E o apóstolo Paulo continua: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele ia a Jerusalém, que ele conhecia bem, as sinagogas, que deveria fazer outra coisa, mas ia para perseguir os crentes, e até cidade onde não era chamado. Desconhecia, ele ia atrás para persegui-los e até para participar das mortes. Além de blasfemo, ele também era perseguidor, como nos diz o versículo 13. Ele era perseguidor dos crentes. Ele perseguia a igreja do Senhor e perseguia, portanto, ao próprio Senhor Jesus, e isso nas palavras de Cristo nós compreendemos. Quando lá no capítulo 9 de Atos, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz do Senhor Jesus, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O fato dele perseguir a igreja, os crentes, era perseguir ao próprio Senhor Jesus. E ele também era alguém insolente, alguém que, como diz um comentarista, que era um agressor voluntário. Ninguém estava pagando o apóstolo Paulo, antes da conversão, para maltratar os crentes. Ele fazia de um modo espontâneo, voluntário, e era extremamente violento. E um outro comentarista diz que era como um animal feroz e violento, prestes a matar. Mais um comentarista explica essas três palavras que caracterizam o apóstolo Paulo, dizendo: como blasfemo, ele afligiu os cristãos apenas com palavras insultosas. Como perseguidor, infligiu sofrimento físico. E como insolente, atacou os cristãos com crueldade e abuso. Era este o apóstolo Paulo, antes da conversão. E dá para compreender um pouco melhor como ele acha surpreendente e assombroso Deus o ter escolhido, o chamado para ser seu servo, capacitado, considerado digno de confiança depois de tudo que ele fez.
e ainda tê-lo designado para ser um encarregado do Evangelho da glória de Deus. Mas tudo o que o apóstolo Paulo fez contra Deus, Deus fez infinitamente mais por ele. Não havia volume de pecados que seria suficiente para impedir que Deus derramasse a sua misericórdia sobre ele. E o apóstolo Paulo ele explica isso na segunda parte do versículo 13, que diz: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. O sentido aqui de obter misericórdia é de ser alcançado pela misericórdia. A misericórdia de Deus me alcançou, e como isso aconteceu? O alcançou enquanto ele percorria aquela estrada para Damasco. Quando o próprio Cristo, de um modo amoroso, paciente, misericordioso, se apresentou diante dele, o apóstolo Paulo ele caiu em terra e recebeu o perdão de pecados, e ele foi capacitado, foi fortalecido pelo Senhor. Ele foi considerado digno, ele foi transformado, e Deus misericordiosamente o utilizou como seu servo. E ele diz: eu recebi misericórdia, e eu fiz na ignorância e na incredulidade. E isso não quer dizer que ele era um ignorante, que ele não sabia, na verdade, nada do que ele estava fazendo, como se fosse uma maneira de retirarmos a possível culpa que deveria ser colocada sobre o apóstolo Paulo. Não é esse o sentido quando ele diz: pois o fiz na ignorância e na incredulidade. O motivo pelo qual ele recebeu misericórdia da parte de Deus é porque Deus é misericordioso, e não porque ele era um ignorante e incrédulo. O motivo pelo qual eu e você recebemos misericórdia da parte de Deus não é porque somos, em certa medida, bons ou em certa medida ignorantes, eu não sabia, mas porque Deus é misericordioso e é assim que ele age com quem ele quer. O apóstolo Paulo ele era extremamente conhecedor da lei do Antigo Testamento. E como vimos na passagem de Atos 26, ele entendia que estava prestando um bom serviço ao povo de Deus, maltratando os crentes e blasfemando contra os cristãos. Ele sabia por isso que era um culpado, ele era merecedor da ira e da condenação e se julgava o pior dos pecadores. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que apesar de tudo que eu fiz, aquele sentido, eu não sabia o que estava fazendo, que ecoam as palavras de Cristo e também as de Estevão. Quando o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E quando Estevão diz: Pai, não imputes esse pecado a eles. Tanto o Senhor Jesus como Estevão demonstrando misericórdia para com pecadores que não sabiam a gravidade do que estavam fazendo em relação ao Deus encarnado, ao nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está expressando aqui, resumidamente falando, que Deus usou da sua misericórdia para comigo porque Ele é misericordioso. E Ele não me tratou de acordo com seus pecados, porque eu não sabia a gravidade de tudo que eu estava fazendo. O apóstolo Paulo então continua testemunhando o que mais ele recebeu do Senhor. Além de transbordar em gratidão e de demonstrar a misericórdia transbordante de Deus para com ele, ele também fala que um dos motivos da sua gratidão e do seu testemunho foi a graça transbordante de Deus na sua vida. E está no versículo 14, que diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo testemunha a respeito dessa graça que sempre deve ser colocada no superlativo. É uma graça transbordante, uma graça abundante, uma graça irresistível.
de Deus para com ele, assim como também foi derramada sobre mim e sobre você. E aqui o sentido que recorrentemente aparece nos comentaristas, naqueles que estudam esse texto, é que esse transbordante é usado muitas vezes quando uma enchente de um rio arrasta tudo o que vem pelo caminho. E de modo irresistível é carregado, e no caso da enchente traz devastação. Mas essa graça transbordante e irresistível de Deus não trouxe consigo devastação, destruição, porque não trouxe condenação. Mas o fruto dessa graça transbordante na vida do apóstolo Paulo foi o que ele diz: com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Onde a graça transbordou, brotou, melhor dizendo, amor e fé. Novamente, onde a graça brotou fé e amor. Eu acho que eu tenho que falar de novo, né? Parece trava-língua. Onde a graça transbordou, brotou fé e amor. Agora sim. Esta é a verdade que tem que ser compreendida aqui. Que essa graça transbordante fez brotar no coração e na vida do apóstolo Paulo fé no Senhor Jesus e amor por Ele, no sentido de que ele estava sendo unido a Cristo como Filho de Deus. O apóstolo Paulo explica a respeito da graça de Deus sobre ele, explica sobre este amor e esta fé que há em Cristo Jesus em outras passagens e somente alguns exemplos aqui para nós. Em Romanos 3, 23 a 25, nós lemos que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Efésios 2,8, um texto conhecido para nós, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva do nosso Deus, que graciosamente nos concede em Cristo Jesus. Isso faz com que transbordemos de amor pelo nosso Deus, pelo nosso próximo. É assim que deve ser. O apóstolo Paulo foi então, este é o testemunho dele, inundado com uma graça salvadora, transbordante e transformadora, fazendo com que ele manifestasse a genuína fé em Cristo Jesus e um profundo amor a Cristo e por seus semelhantes também. A graça de Deus o transformou, ele parou de fazer aquilo que ele fazia, ele mudou de vida. Deus mudou a sua vida. John Stott diz: a graça inundou com fé um coração que antes estava cheio de incredulidade. Inundou com amor um coração anteriormente poluído pelo ódio. O que aconteceu foi uma graça abundante para o pior dos pecadores. Este é o testemunho de vida do apóstolo Paulo. E eu quero concluir com algumas aplicações para nós, falando sobre aquilo que é o tema que expomos baseado nessa passagem, acerca do testemunho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele usou poucas palavras para expressar a gratidão de tudo que Deus fez por ele. Testemunhos podem ser simples, mas ao mesmo tempo profundos. Eles podem ser curtos, breves, mas ao mesmo tempo eloquentes, nos dizerem muito acerca do que Deus fez por nós. Eles podem ser considerados singelos, para alguns simplórios, mas são edificantes para a vida daqueles que ouvem. Eles podem ser muito pessoais e particulares, como era do apóstolo Paulo, como era também de John Newton, o autor do hino, mas testemunhos, e o testemunho pessoal que
devemos transparecer àqueles que estão ao nosso redor. Eles testificam. O que Deus já fez por pecadores, fez com um pecador como eu e que pode fazer por um pecador de qualquer tipo, como vimos na passagem anterior. E uma pergunta necessária. Diante da necessidade de testemunharmos a respeito de Cristo, e muitos se julgam incapazes de fazer curso, tem que se preparar para testemunhar a respeito do que Cristo tem feito por si mesmo. Mas aprendemos aqui que palavras singelas, simples, podem ser eloquentes e usadas pelo Senhor para conduzir outros pecadores como nós aos pés de Cristo. Com o apóstolo Paulo, essas palavras têm ecoado no decorrer dos séculos, chegado até nós, e quantas pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, que era uma extensão do seu testemunho de vida. Em segundo lugar, da misericórdia que Deus tem por inimigos. A misericórdia revelada por Deus a nós sempre deve ser ressaltada, destacada, ao nós olharmos para nós mesmos. Quando nós, na prática da confissão de pecados, vemos o que nós somos, quando olhamos para trás o que éramos ou o que tínhamos potencial em ser, se não fosse a misericórdia de Deus por nós, isso deve fazer com que Deus seja glorificado por sua misericórdia para com inimigos que eu e você somos por natureza. Não podemos deixar de ficarmos como o apóstolo Paulo aqui, surpreendidos, assombrados sobre o fato de Deus não nos tratar de acordo com os nossos pecados, mas de nos tratar de acordo com a sua misericórdia. Muitas vezes podemos nos acostumar com a misericórdia de Deus. Eu pequei, todo mundo peca, todo mundo é imperfeito, eu peço perdão e está resolvido. O apóstolo Paulo, quando testemunhava, ele lembrava do que ele era e do que Deus fez por ele misericordiosamente. Se julgava não merecedor, ou melhor dizendo na misericórdia aqui, merecedor de ira e condenação, isso o surpreendia. E o Evangelho deve sempre nos surpreender e nos deixar atônitos. E em último lugar, sobre a maravilhosa graça de Deus por pecadores. À medida que eu e você conhecemos a Cristo, considerando quem eu e você de fato somos, temos oportunidade de sermos inundados pela graça de Deus, compreendendo melhor o Evangelho e o que significou tudo que Deus fez para com pecadores no decorrer de toda a história, mas sobretudo em Cristo. Que isso se torne cada vez mais evidente na minha e na sua vida. Que assim como o apóstolo Paulo transbordou de gratidão diante da graça e misericórdia transbordantes de Deus, eu e você também expressemos testemunho de gratidão por essa graça e misericórdia transbordantes. E como eu e você manifestamos isso? Através de uma firme confiança, de uma verdadeira fé inabalável em Cristo Jesus e de um genuíno e profundo amor por Deus sobre todas as coisas e para com aqueles que estão ao nosso redor, que o próprio Deus coloca diante de nós, para que, sendo a vontade de Deus, através da graça e misericórdia transbordante sobre nossas vidas, outros também sejam alcançados, inundados com essa maravilhosa graça. Que Deus os abençoe. Amém.